Dando início ao estudo de algumas fórmulas químicas que são importantes no estudo da estequiometria. A primeira fórmula que vamos ver é a fórmula percentual, como o próprio nome diz, remete à porcentagem, ela indica a porcentagem em massa de cada substância. Um exemplo da utilização desse tipo de fórmula é quando você tem aqui a quantidade total de uma substância, foi dado, por exemplo, a quantidade total de pirofosfato de sódio e a quantidade individual de sódio, de fósforo e de oxigênio, tá? E o que a gente vai fazer? Essa quantidade aqui seria o total da amostra e a quantidade individual que eu quero saber a porcentagem. Então, eu sei que 5,32 é meu 100%. E no caso do sódio, 1,84 seria meu X. Eu vou fazer essa conta, né, invertida aqui. Depois eu vou passar o 5,32 dividindo e vou encontrar um valor de 34,59%. Para o fósforo, a mesma proporção aqui inicialmente e 1,24 seria meu X, vou achar 22,31. Para o oxigênio, 5,32 é 100%, 2,24 seria X e eu vou achar a porcentagem de 42,10%. Então, a porcentagem, a fórmula percentual do pirofosfato de sódio é essa daqui. Sódio 34,59, fósforo 23,31 e oxigênio 42,10. A fórmula mínima ela indica a menor proporção que eu posso encontrar de uma determinada substância. Por exemplo, aqui eu tenho o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Esse aqui é a fórmula molecular dele, eu posso escrever ele na fórmula mínima de HO, certo? E algumas substâncias ela tem fórmula mínima igual à fórmula molecular, é o caso da água. Não tem um número aqui que eu possa dividir para obter dois números inteiros. Então, a fórmula mínima dela vai ser H2O e a fórmula molecular também. Como que eu posso obter a fórmula mínima? Através da fórmula percentual ou de dados experimentais. Então, eu determino o número de mols de cada elemento e divido os resultados para cada número inteiro. Um exemplo disso é que eu tenho, por exemplo, uma questão que eu falo que tem 25% em massa de hidrogênio e 75% em massa de carbono. Aí pergunta a fórmula mínima. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dividir essas porcentagens pelas massas de cada um deles. Então, 75 dividido por 12, 25 dividido por 1, que são essas massinhas aqui. Se a questão não te dá as massas, você vai lá na tabela periódica e olha aqui, ó, 12 e aqui 1, tá? Então, fiz a razão, de posse dessas razões, eu vou escolher o menor valor, que seria esse aqui, né? Pegando esse valor, eu vou fazer uma nova razão com o menor valor. Então, vou fazer para o carbono 6,25 dividido por 6,25, vou ter 1. O hidrogênio que deu 25, 25 dividido por 6,25, deu 4. Então, a fórmula mínima desse composto é C1 ou CH2, H4, desculpa. Então, o CH4 é a fórmula mínima desse composto. Através de dados experimentais, como que a gente faz? Você vai ter uma substância, ó, você tem um sólido branco, 55,6 gramas de um sólido branco, e você constatou que tem 8,28 de fósforo com cloro, né? Foram dadas massas de cada um deles. Então, você vai fazer a divisão aqui, é 30, tá? A divisão da quantidade em massa pela massa molecular, você vai achar uma razão. Para o cloro, você vai fazer aqui, gente, ó, 55,6 menos 8,28, porque a diferença aqui dos dois vai dar 47,32. 47,32 dividido pela massa molecular dele, que é 35,46, você vai encontrar um valor. Você vai escolher o menor valor e fazer uma outra razão, né? 0,267 dividido por 0,267 dá 1.
334 dividido por 0,67 dá 5. Então, aqui a gente vai ter a fórmula mínima desse composto, que é o PCl5. A fórmula molecular, você vai dizer a quantidade real de cada substância. Um exemplo, você tem lá o pirofosfato de sódio, você vai as porcentagens, a fórmula percentual do pirofosfato de sódio, e sabe que a massa do composto é 266. O que a gente vai fazer? Se eu sei que a massa total do composto é 266, eu sei que esse é meu 100%. Esse 23 aqui é a massa do sódio lá na tabela periódica. Se for olhar o sódio lá, ele tem a massa de 23. Eu tenho a massa dele vezes x, que eu não sei a quantidade do sódio, e sei que tem 34,59, né? Então, eu vou fazer uma regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, eu descubro que eu tenho 4 sódios nessa molécula. A mesma coisa eu vou fazer para o fósforo. 266 seria meu 100%, 31, que é a massa do sódio da tabela, massa molecular da tabela, vezes x está para 23,31. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter 2. E oxigênio, 266 dá para 100%, 16, né, que é a massa do oxigênio, x, está para 42,10. Então, eu tenho x igual a 7. Então, qual é a fórmula molecular desse composto? Na4P2O7. Essa é a fórmula molecular do pirofosfato de sódio. Um outro exemplo, por meio da fórmula mínima, né? Aí aqui a gente tem a massa molecular de uma determinada substância, é 30 gramas por mol, e a fórmula mínima é CH3. Qual é a fórmula molecular? Então, a gente vai aqui anotar as informações, a gente tem a fórmula mínima e tem a massa molecular dessa fórmula mínima. Como é que eu calculei esse 15? A massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. Então, 1 vezes 3 dá 3 mais 12 dá 15. E esse 30 aqui, ó, tá dado no exercício. Então, fazendo a continha aqui, o que eu tenho? Eu tenho que lembrar que a fórmula mínima, né, de um composto, a fórmula mínima de um composto vezes N é igual à fórmula molecular, tá? Então, a fórmula mínima que foi dada vezes N é igual a 30, né? Então, eu sei que aqui eu tenho uma massa de 15. 15 vezes N é igual a 30. N vai ser igual a 2. Então, esse N eu vou substituir por 2, né? Então, vou tipo fazer uma distributiva. 2 vezes aqui o 1, que está aqui subentendido, vai dar C2. E o 2 vezes 3 dá 6. Então, essa seria a fórmula molecular do composto, certo? Então, essa é a ideia da das fórmulas utilizadas em estequiometria. Peço para vocês compartilharem, curtirem esse vídeo, se inscreva lá no meu Instagram, segue lá no Instagram, né, se inscreva no canal, deixa os comentários de vocês na parte de comentários para as dúvidas que vocês têm, para que eu possa sanar, tá bom?